Boa noite, tudo bem, meus irmãos? Vou dar um tempinho para os irmãos estarem entrando. Tudo bem, meu irmão Anderson? A paz, meu irmão. Agora, esperar os irmãos estarem entrando. Irmã Silvia, tudo bem? Igreja, vou anotar aqui já para as visitas. Pronto. A paz. Irmã Lélia, a paz também. Seja bem-vinda. Vamos escrever aqui culto, fé, para os irmãos se situarem. Oitava igreja. Oh, saudade. Pronto. Nós vamos ouvindo esse hino. Daqui a 2 minutinhos a gente inicia o culto, que aí dá tempo dos irmãos estarem entrando. O áudio está bom? Vamos dar início ao nosso culto. Vou estar colocando uma música mais baixa agora, só para fazer o fundo. Nós vamos estar orando, né? Depois vamos dar início. E hoje nós vamos estar falando sobre o poder da oração, tá? E vamos estar falando da oração que chega até o trono e as orações que não chegam. Amém? Então, para a gente interagir um pouquinho, eu vou chamar o irmão que está na live para orar por nós. Eu vou chamar. Fala, Japão, tudo bem? Irmã Silvia, eu estou te chamando para você fazer uma oração. Oi, minha irmã. Oh, tá bonita. Minha irmã, vamos orar? Está falhando a internet dela. Amém. A internet deu uma bugada.
E aí, tudo bem, Isaac? Vou fechar bugada. Amados, vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, que a tua vontade seja sempre a vontade a prevalecer. Não as nossas vontades, não as nossos desejos, não as nossas necessidades, mas que a sua vontade, Pai, seja feita para a nossa cidade, nosso estado, nosso país, e que realmente, Pai, as suas misericórdias, a sua graça, ela prevaleça, Pai. Nós te amamos, nós te exaltamos, e nós cremos, Pai, que o Senhor sempre vai escolher o melhor para os seus filhos. Sabemos que provações existem para o nosso crescimento. Sabemos também, Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, em cada detalhe. E nós cremos, Pai, que muito ainda o Senhor fará pelos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Fala, Ivaldo, Silvana, tudo bem? Nós vamos estar falando sobre o poder da oração. Amém? E eu gostaria de pedir para vocês que estiverem com a sua Bíblia em mãos, abrisse no Salmo 33, para a gente começar. Amém? O Salmo 33, ele fala da palavra de Deus, ela inicia mostrando, né, quão poderoso é o nosso Deus. Então, no verso 4 até o verso 6, a gente entende o tanto que Deus é poderoso. Ele diz assim, no verso 4, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Então, a palavra de Deus realmente é reta, e o que ele faz é fiel, ou seja, ele é fiel para os filhos dele. Então, muitas vezes, quando a gente pensa que nós estamos de lado, para Deus, não. No verso 5, ele diz assim, ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, nós temos que perceber que no meio dessa pandemia, nós precisamos enxergar a bondade do Senhor. Quantas vezes ficamos resfriados, quantas vezes ficamos doentes, mas estamos firmes até aqui. E muitas vezes a gente não entende por que ficamos doentes, mas a gente esquece também que nós também estamos sendo curados todos os dias. No verso 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ou seja, quando Deus foi criar o mundo todo, ele foi falando, mas quando ele foi criar o ser humano, ele teve que soprar o sopro da vida para mostrar como somos especiais. Amém? Agora, nós vamos para o verso 11 e 12. A gente vê a soberania do Senhor. O plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações. Então, o nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus do futuro. Porque o plano do Senhor dura para sempre. No verso 12 diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Então, nós precisamos entender que esse momento... Oi, irmã Gislaine, como você está? Tudo bem? A paz está melhor? Então, nós temos que ver no verso 12 que nós precisamos ser uma nação que esteja realmente envolvida com as coisas do alto. E muitas vezes a gente não entende por que passamos por uma pandemia. Mas eu creio que é um momento para a igreja se fortalecer, para a família se fortalecer. Mas aí chegou o ponto que eu gostaria de enfatizar. Nós vamos falar agora no Salmo 33, o verso 13 até o verso 15. E eu gostaria muito que vocês todos ouvissem com carinho o Salmo 33, do verso 13 ao 15. Diz assim,
O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Então, a palavra de Deus está dizendo que o nosso Deus, ele está presente e ele está vendo todos os filhos dos homens. Ou seja, amados, muitas vezes a gente pensa assim, será que Deus, ele está olhando para nós, olhando para a nossa circunstância, olhando para as nossas dificuldades, olhando para os nossos problemas? Tá. O Salmo 33, verso 13 diz isso. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. E antes, como a gente começou no início, a gente viu que a palavra de Deus ela é reta e ele é fiel. Então essa palavra que a gente está vendo no verso 13, ela não é falsa, ela é verdadeira. Então muitas vezes quando a gente está aí passando por dificuldade, a gente acha que Deus não está olhando para nós, só que agora a gente viu claramente, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Verso 14. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Todos os moradores. Não é 99, é todos os moradores. Agora você tem que ver com mais amplitude. No verso 13, a Salmo diz assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Nós que recebemos Jesus como Salvador, ganhamos a herança e somos considerados filhos de Deus. Mas e aquele que ainda não se entregou a Deus? No verso 14, ele continua: do lugar de sua morada, ele observa todos os moradores da terra. Nesse caso, não é apenas os filhos. Então, muitas vezes, quando nós temos um parente, um amigo que não está na igreja, que se perdeu no caminho, a gente fica pensando, será que Deus está vendo? Deus também está vendo. A palavra de Deus afirma isso. Observa todos os moradores da terra. No verso 15 diz: ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Agora, começou a pegar no nosso pé, amados. Porque no verso 15 diz que Deus construiu o nosso coração. E ele contempla todas as nossas obras, tudo que fazemos. Muitas vezes a gente pensa assim, será que Deus está vendo? Será que faz mal eu fazer isso aí? Eu errar nisso? Fazer um pecadinho? E a palavra de Deus diz que ele contempla todas as nossas obras, tudo que fazemos. Agora, amados, será que a nossa oração ela consegue chegar ao trono de graça do nosso Deus? Eu tenho certeza que sim. Só que existem algumas orações que elas não chegam. E é isso que eu quero falar agora, neste momento. O que faz Deus ignorar nossas orações? A primeira coisa que faz Deus ignorar nossas orações são pessoas incrédulas. Pessoas incrédulas, tá? É a primeira coisa que faz Deus ignorar nossas orações. Eu vou lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 45. Diz o seguinte: vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. O que é isso? O povo de Moisés, eles foram, no contexto dessa história, para a gente entender, no contexto dessa história, Moisés mandou 10 pessoas visitarem o território dos amorreus. E lá nesse território dos amorreus, foram 10, porque eles queriam conquistar aquele território. E o que aconteceu? Eles não creram. 12 foram lá visitar o território, 10 não creram que o exército de Israel teria capacidade de ganhar do povo dos amorreus, mesmo sabendo que Deus tinha garantido ao povo de Israel a vitória.
Apenas dois acreditaram na obra de Deus, que foi Josué e Caleb. Então, quando nós somos incrédulos, nossa oração não chega ao trono de graça. No verso 45 diz isso: o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Ou seja, Deus não ouviu. E lembrando um pouco mais dessa história, o povo de Israel, teve que perecer no deserto por causa dessa incredulidade. E apenas Josué e Caleb conseguiram chegar na terra prometida. Amados, seus problemas nunca serão ou não podem ser maiores do que a sua fé. Nós não podemos ser incrédulos. Quantas vezes nós pedimos oração, mas tomamos um remédio? Eu vou dar um testemunho que aconteceu aqui em casa. Eu tinha ido ao culto da nossa igreja, estava com muita dor de cabeça, cheguei em casa, estava minha esposa e minha filha, e eu falei, nossa, minha dor de cabeça não passa. Minha esposa perguntou, você quer um remédio ou uma oração? Eu falei, quero oração. E não vou tomar remédio. Não tomei o remédio. E, de uma forma sobrenatural, a dor de cabeça reduziu a quase nada. Então, amados, assim, a gente tem que entender isso, que as nossas dificuldades, elas existem, mas nossa fé tem que superar, né? Então, nós temos que ver isso, amém? Vamos seguir. Segunda coisa que faz a sua oração não chegar ao trono de graça. E por que nós estamos falando sobre oração, amados? Porque o culto é fé. No culto fé, nós temos que orar com fé e crer na nossa oração. Só que muitas vezes nós erramos e nós colocamos culpa em Deus porque a nossa oração não foi atendida. Não, eu estou orando para Deus aí, mas não me ajudou não. Segunda coisa que faz a nossa oração não chegar ao trono de graça. Pessoas que não se arrependem de seus pecados. Nós vamos abrir agora a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 59, e vamos ver o verso 1 ao 3. Amém? 1 e 3. Então, Isaías 59, verso 1 e verso 3. Então, segunda coisa que faz a gente não ter uma oração que Deus escuta, quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Então, como a Dani está até escrevendo, o primeiro foi incredulidade. O segundo, não arrepender dos nossos pecados. Olha o que diz. Isaías 59 começa com o título assim: Confissão da maldade nacional. Verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Então, a primeira coisa, no verso 1, a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele está presente. Olha que forte esse versículo, amados. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Tu imaginou Deus, ele esticando a mão e chegando até você e te salvar? Aí ele continua, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Então, primeiro, Deus está presente. Aí ele continua. Verso 2 e verso 3, vamos ler os dois. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e seu Deus. Iniquidades são os nossos erros. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. 3. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade, e os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Amados, olha que forte. No verso 2, no finalzinho dele, diz assim, que Deus se esconde o rosto daqueles que não se arrependem dos pecados. E diz ainda, não escuta
os nossos pedidos. Então, a segunda coisa que nos afasta e faz as nossas orações não chegarem até Deus é exatamente o fato de não arrependermos dos nossos pecados. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a live, além de crer em Deus, quer uma oração eficiente, uma oração poderosa, uma oração que consegue fazer como a palavra de Deus fala, tirar uma montanha de um lugar e colocar em outro. E às vezes a gente fica, por que Deus não me escuta? Amados, a palavra de Deus ela é clara. E muitas vezes a gente coloca a culpa em Deus por Ele não escutar nossas orações, mas a culpa é nossa. Amém? Terceiro tipo de oração que não chega ao trono de graça. E os irmãos vão comentando, pode perguntar, pode interagindo aí. Amém? Nós vamos falar, vai estar em Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 28 até o 31. Qual é o terceiro tipo de pessoa onde a sua oração Deus não escuta? Pessoas que ignoram o que Deus diz. Deus te dá ordem, Deus te fala para fazer alguma coisa e você não faz. Sua oração, amado, sua oração não vai funcionar. Antes de eu fazer o comentário, amados, vamos ler a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 1, verso 28 ao 31. Então, eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. É forte, né, amados? Olha como que a palavra diz no finalzinho. Portanto, comerão do fruto da sua conduta. Muitas pessoas vão presas e falam assim, nossa, como que Deus deixou ser preso? Mas a própria palavra de Deus está dizendo isso para nós. Olha só, amados. Portanto, comerão os frutos da sua conduta, porque nós não ouvimos a palavra de Deus e os seus conselhos. Dá uma boa noite para os irmãos da Sétima Igreja, da rede de jovens aí que está assistindo a live, seja bem-vindo. Nós estamos falando, amados, das orações que não chegam ao trono de Deus. Amém? E para os que estão chegando, a Dani, a minha esposa, vai jogando de vez em quando alguns lembretes aí para os irmãos. Amém? Então, nós estamos aqui na terceira coisa, né, que faz a oração não chegar ao trono do Pai. Terceira situação que não deixa a sua oração chegar ao trono do Pai. Pessoas que ignoram o que Deus diz. Boa noite, Daiane. Doutora Daiane, seja bem-vinda. Então, amados, em Provérbios foi claro. O povo não estava ouvindo a voz do Senhor, não ouviu os seus conselhos, não ouviu o seu conhecimento. E um exemplo claro do conhecimento, gente, é a palavra de Deus. Aí depois lá, a palavra de Deus diz, então eles me invocarão, mas eu não responderei. As pessoas sairão à procura de Deus, porém não o encontrarão. Então, amados, se você quer uma oração eficiente, que ela consiga chegar ao trono de graça, você precisa obedecer a palavra de Deus. Um jovem, por exemplo, eu vou namorar com fulano. Sem o conhecimento da palavra, sem procurar os valores que a palavra de Deus fala, aí você vai lá e começa o relacionamento. Depois, acontece um problema nesse relacionamento, brigas, discussões, ciúme, qualquer coisa. Aí a pessoa quer orar para Deus agora, para Deus arrumar o relacionamento que está todo bagunçado, que foi fruto da escolha da pessoa. Amados, é complicado. Deus poderia fazer? Poderia, mas a palavra de Deus está dizendo, se você é contra o meu conhecimento, se você não tem temor ao Senhor,
Ou seja, se você faz coisas do seu jeito e não do jeito de Deus, sua oração não vai chegar no trono de graça, amados. Se o sexo é após o casamento, você está tendo relação sexual antes, aí depois você tem problema no seu relacionamento, aí você quer que a sua oração chegue no trono. Aí as pessoas começam assim, a culpar Deus, se tornam ateias, começam a negar Deus, porque Deus não escuta as suas orações. Mas a palavra de Deus está sendo clara. Ele não escuta porque você não escutou primeiro. Então, terceiro motivo que faz a sua oração não chegar ao trono de graça. Pessoas que ignoram o que Deus diz. Amém? Vamos para a quarta forma, ou quarta atitude nossa, que as nossas orações não chegam ao trono do nosso Deus. Amém? Quarto motivo, onde as nossas orações não chegam ao trono de graça. Pessoas que não ajudam o próximo. Pessoas que não ajudam o próximo. Simples assim. Simples assim. Amados, quando você ajuda um mendigo, eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro. Mas eu não preciso me preocupar com o que ele vai fazer. Eu tenho que me preocupar como eu posso ajudar. É lógico que, dependendo das circunstâncias, eu tenho que ter sabedoria para ajudar. Por exemplo, um usuário de droga. Ele pode estar querendo droga e ele pode estar com fome. Ele pede dinheiro. Você pode continuar usando a sua sabedoria e indagá-lo. Você está com fome? Posso te pagar algo para comer? Dê uma palavra. Dê o que realmente ele precisa e não algo que possa aumentar os erros dele, mas com sabedoria. Então, pessoas que não ajudam ao próximo, a sua oração não chega ao trono de graça. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem Provérbios, capítulo 21, verso 13. É forte, amados. Nós vamos ver muitas coisas aqui que vão nos dar armas para fazer com que as nossas orações cheguem, sejam orações eficientes, orações que cheguem ao trono de graça do nosso Deus. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 21, verso 13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha aí. É forte, amados. Muitas vezes nós falamos que nós não temos tempo para ajudar, que nós temos dificuldade para ajudar. Só que Deus, ele nos dá a oportunidade de ajudar aonde nós estamos. Às vezes, o pobre, ele não é um pobre financeiro, ele pode ser um pobre de espírito, ele pode ser um pobre emocional, sabe? Pessoas com dificuldades emocionais, pessoas com falta de amor, com falta de carinho, de atenção, sabe? E muitas vezes nós não temos tempo e nós negamos. Como que nós podemos dizer que Deus é bom se nossas atitudes não são boas, amados? Porque nós somos a imagem e semelhança e imitadores de Cristo, segundo o apóstolo Paulo. Se as nossas atitudes não condizem com o que Deus fala, a gente não consegue ter uma oração eficiente. Eu gostaria de pedir para os irmãos sobre este tema, para abrir em Mateus, capítulo 25, do 42 ao 46. É tapa na cara da gente, amados. Né? Antes de bater no irmão, bateu na minha primeiro. Nunca se esqueça disso. Olha o que diz no verso 42. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Isso é Jesus falando. Gente, Jesus não queria algo sobrenatural, milagre espiritual. Ele queria coisas físicas. Entende? Porque ele não vai precisar. Ele vai assim, eu precisei de uma oração, você não deu. Ele não falou isso. Ele está te pedindo coisas físicas. Olha só, amados. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, ou seja, sem poucas opções de roupas, né? Vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver.
E eles lhe perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não o socorremos? Aí, ó, ao tiro. Então o rei respondeu: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. É forte, amados. É forte. Quinta coisa, quinta atitude nossa, onde as nossas orações não conseguem chegar ao trono de graça do nosso Deus. Nós estamos nos finalmente da nossa live, do nosso culto, amados. Então, quinta coisa que faz com que as nossas orações não cheguem ao trono de graça. Pessoas que não honram o seu cônjuge, o seu parceiro. Aqui no nosso culto, nós temos jovens que ainda vão casar. E nós temos casais. Você quer uma oração eficiente? Então, você que está pensando em casar, comece já pensando, a pessoa que eu vou escolher, eu vou ter que dar honra para ela. Eu vou abrir mão. Amados, e o que é dar honra? Dar honra, amados, é você dedicar-se a esta pessoa. Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que significa dar honra. É você se dedicar-se a essas pessoas. Sabe? Por exemplo, você trabalhou o dia todo. Você chega em casa, eu sei que você está cansado. Provavelmente, a pessoa que é seu cônjuge também entende isso. Mas não quer dizer que por causa disso você tem que chegar, deixar tudo de qualquer jeito, colocar os pés para cima e ficar esperando as coisas chegarem até você. Você pode dar honra oferecendo ajuda, oferecendo atenção. O que eu posso fazer por você? Como foi seu dia? Precisa de ajuda para alguma coisa? E na mesma forma, a contrapartida é a honra do outro lado. Não, meu amor, você fez isso, você já conseguiu fazer isso o dia todo. Eu entendo que está cansado. Quantas vezes eu sabendo que a minha esposa está cansada, mas por causa da cirurgia do meu pé, estou com dor, ela vai lá mesmo cansada, e vai lá e vai passando cremezinho, remedinho lá, meio com o olho fechado, mas não deixa de fazer. Então, meus amados, isto é a honra. Mas vamos entender isso na palavra de Deus, porque senão é minha opinião, né, amados? Então vamos entender. 1 Pedro, vamos lá, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Amém? Olha o tanto que é forte. Se você ler todo esse capítulo, todo esse início do capítulo, ele também vai falar a mesma coisa para a mulher, dar honra. Mas eu quis focar exatamente nesse ponto, amados. O fato de você dar honra para o seu cônjuge, para a sua esposa ou para o seu esposo. No finalzinho do verso 7 diz assim, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Lembre, amados, que você dá honra até com coisas que a sua esposa ou o seu esposo nem sabe. Por exemplo, nos cultos de sábado nós falamos, até a semana passada, sobre pornografia. Então, se você mexe no seu celular de uma forma que desonre a sua esposa ou o seu esposo, a sua oração ela já perde efeito. Você pode pensar no dar honra no seu local de trabalho. Você está lá e faz umas piadinhas com as pessoas que estão lá, de certa forma com vulgaridades. Mesmo a esposa nunca saberia, de fato, ela não teria visto, mas a sua oração perde seu efeito.
Então, amados, nós temos que entender isso. E foi por isso que, bem no comecinho da palavra, a gente comentou do Salmo 33, que diz no verso 15, Ele que forma o coração de todos, contempla todas as nossas obras. Nós temos que ter isso na nossa cabeça, amados. Tudo que fazemos, o nosso Deus contempla. Isso vale para os dois, segundo a vontade de Deus. Sem humilhar, amados, honra. Não precisa, a pessoa, eu estou me humilhando. Não é. Né? Não tem a ver com humilhação, não tem a ver com desrespeito. É uma forma de viver em paz, resolvendo as diferenças, sabe? E cuidando um do outro. Amém? Sexta coisa, amados, que pode fazer com que as nossas orações não cheguem ao trono de graça do nosso Deus. Antes de voltar à sétima coisa, amém. A sexta coisa, a Dani, que está aqui do lado, deu o feedback, né? Que é importante a gente lembrar. Honrar pai e mãe. Muitas vezes as pessoas, elas não entendem que honrar pai e mãe também gera bênção. É o único mandamento, né, que tem promessa, que prolonga nossos dias. E para os jovens que assistirem essa live, que são solteiros, essa honra, não dá para você honrar o seu cônjuge, mas até o momento você tem que prestar honra e obediência aos seus pais, né? Nós temos que dar honra às pessoas que também são nossos pais espirituais, né? Nossos pastores, líderes, porque Deus se alegra com isso, amém? Sexta coisa que faz com que as orações nossas não chegam ao trono de graça. Pessoas hipócritas. Pessoas hipócritas vão ter orações que não vão chegar no trono de graça. E para isso, nós vamos ler Isaías, capítulo 1, do verso 11 ao verso 15. Já estamos chegando ao final, tá, amados? São 7 coisas que as nossas orações não são eficientes. Estamos na sexta. Então, pessoas hipócritas. Vamos ler Isaías, capítulo 1, do verso 11 ao verso 15. O título, o subtítulo deste capítulo diz assim: O culto hipócrita é condenado. Só para os irmãos terem o exemplo da conversa. O culto hipócrita é condenado. Aí diz assim no verso 11: O Senhor diz: De que me serve a multidão de sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto, estou cansado dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Antes a gente continuar lendo, vamos entender o contexto, amados. Neste momento, o profeta Isaías falou através do Senhor, o Senhor falou através do profeta Isaías o seguinte: o povo de Israel, ele estava assim, quando estava tudo bem, eles iam para a idolatria, eles faziam coisas erradas, eles cometiam erros, adoravam outros deuses e tal. E de vez em quando, eles voltavam para a casa do pai. E quando voltavam para a casa do pai, algumas pessoas vinham com hipocrisia. Por quê? Toda hora eles pecavam e faziam holocausto. Então eles já tinham na cabeça, eles já tinham se acostumado a pagar os seus pecados com holocaustos. Eles pensavam, não, eu vou pecar, mas depois eu queimo um cordeiro aí e peço perdão. Então, amados, isso é hipocrisia. É a pessoa que peca, pede perdão e peca de novo. Entende? Então, amados, um dos motivos da gente viver hoje pela graça e não pela lei é exatamente por causa dessa hipocrisia que acontecia no Velho Testamento do povo escolhido. Eles erravam e pediam perdão. Deus perdoava. Eles erravam de novo, pediam perdão. E assim sucessivamente. Verso 12. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios, não me tragam mais ofertas vãs,
O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, e também os sábados, a convocação das assembleias, que seriam os cultos. Não posso suportar iniquidade associada a uma reunião sagrada. As festas de lua nova e as solenidades da minha alma as odeia, já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, gente, essa parte me dói. Só de imaginar. Só de imaginar esse pedaço já me dói. Olha só, olha que forte, amados. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. O meu sogro, boa noite. Denilza, todos os irmãos, sejam bem-vindos, que estão chegando agora. A esposa vai mandando aí nos recadinhos qual é o nosso tema. A live vai ficar salva. Você que está chegando no final, volta ao começo. Antes de eu continuar falando do verso 15, nós estamos falando de orações que não chegam até Deus. Então, existem 7 tipos de orações, ou 7 tipos de atitudes, que faz com que as nossas orações não sejam ouvidas por Deus. Então, se você quer uma oração eficiente que chega até Deus, é necessário você anotar essa live. Você assiste de novo, anota esses tópicos, que vai ser poderoso na sua vida. Amém? Amados, nós estamos em Isaías, capítulo 1, e eu estou lendo o verso 15. Eu vou ler devagarzinho e eu vou tentar fazer um teatrinho aqui, mas imagina a situação, uma enquete. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Verso 15. Amados, imaginou? Quando você estende as mãos para Deus, Deus vai e fecha os olhos. Olha como dói no nosso coração a gente imaginar essa possibilidade, amado. Você levantar a mão para orar, e Deus fechar os seus olhos para você. E Deus fechar os olhos para a sua oração. Aí continua no verso 15. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Esse sangue é sangue de pecado, mas é sangue de holocausto, de pessoas que pagavam para serem abençoadas. Elas erravam e matavam os animais para fazer os holocaustos, mãos sujas de sangue. Sangue duplo, sangue do pecado e sangue do holocausto. Quando eu falo sangue do pecado, amados, nós temos que entender que é o sangue do pecado porque Cristo morreu e teve que perder aquele sangue, teve que derramar aquele sangue por causa do nosso pecado. Então, o nosso pecado também gera sangue. Então, você tem o sangue do seu pecado e o sangue que você faz o holocausto. 7ª e última coisa que faz a sua oração não chegar ao trono de Deus. 7ª coisa, amados, pessoas egoístas. Pessoas egoístas. Pessoas egoístas, amados, sua oração não chega ao trono do nosso Deus. Isso pode ser de qualquer forma, amados. Pessoa egoísta é pessoa que só enxerga ela, só enxerga a si própria. Ela não enxerga outras pessoas. Ela não enxerga o problema das outras pessoas. Pessoa egoísta é diferente de egocêntrica, que é mais infantil. Pessoas egoístas são pessoas que têm um sentimento de egoísmo. Elas não entendem o poder de compartilhar, de dividir, de coletivo. Só tem ideia de eu. Existem pessoas egoístas até dentro da igreja, quando elas buscam apenas as bênçãos a si própria e não pensam em abençoar outras pessoas. Pessoas que vão para a igreja só para receber, mas não vão para doar. Doar tempo, doar atenção, doar carinho, né? E eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3.
Então, Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar em seus prazeres. Só para você se achar, para você ser o centro da atenção, para você ser a cereja do bolo. Amados, vocês cobiçam e nada têm. Olha que forte. É dolorido, não é, amados? Você luta, faz guerra e não conquista. É complicado. Nós não podemos ser egoístas. Na grande maioria das vezes, nós pedimos coisas que são boas apenas para nós, para o nosso sofrimento, para o nosso emprego. E nós esquecemos de pedir para as pessoas da nossa família, pelos nossos inimigos também. Alguém já parou para pensar que um inimigo que tem inveja, que tem tristezas, que tem raivas, eles são pessoas vazias? Se essas pessoas vazias ficarem cheias de Deus, será que elas continuam sendo suas inimigas? E por que não orar por elas? Não é mesmo? Então, amados, aqui nós estamos finalizando o nosso culto fé. Queria agradecer os irmãos que assistiram. Antes da gente encerrar com a oração, tem uma setinha embaixo. Já compartilha com as pessoas do seu grupo do Instagram. Vai ficar salvo esta live no IGTV do próprio Instagram da I9. Aí a Dani vai jogar no grupo da nossa igreja e da rede de jovens. Compartilha com as pessoas. Muitas pessoas, neste atual momento da pandemia, estão colocando culpa em Deus e falando que Deus não escuta as nossas orações. Só que, como a gente viu na própria palavra de Deus, Deus não escuta nossas orações por causa de nós. Por causa de nós. Entende? Então, amados, se nós começarmos a termos uma atitude diferente, a nossa oração também será mais eficiente. Então, nós temos que ter esta convicção para a gente realmente perceber a importância de sermos aprovados para que a nossa oração tenha poder. E nós somos filhos amados de Deus. Nossa oração precisa ser poderosa. A oração nossa precisa ser poderosa. Alice, amém. Ah, Verinha. Ô, Verinha, te amo. Aqui vem a Alice aqui, né? Também te amo, viu? E amo ouvir você. Amém. Então, amados, pega esta live, quem chegou no final, assiste desde o começo e ganhe ferramentas espirituais para a sua oração ser eficiente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Então, você aí no seu cantinho, feche os seus olhos e vamos estar agradecendo a Deus. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, meu Deus, pelo privilégio de te servir. Obrigado, meu Deus, por ser considerado filho amado do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que o Senhor nos escolheu, sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que o Senhor é presente, como nós lemos hoje no Salmo 33. Mas além disso, Pai, nós queremos que as nossas orações cheguem ao seu trono de graça como um aroma agradável, Pai. Queremos, Pai, que as nossas orações cheguem ao seu trono de graça como pessoas aprovadas, Pai. Para que a gente possa, meu Deus, sentir o teu agir,
sentir o teu mover, Pai, para que nós realmente sejamos agraciados, Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia e com o teu poder, Pai. Nos ajude a sermos cristãos eficientes na fé, eficientes na oração, eficientes na atitude, Pai, para que a todo momento, Pai, nós possamos, Pai, sentir a tua graça, a tua proteção, o teu amor, a tua misericórdia, o teu cuidado, Pai, a todo momento. Nos ajude, Pai, a sermos aquilo que o Senhor colocou como propósito para nós, em nome de Jesus. Amados, boa noite para todos. Estamos finalizando a nossa live, o nosso culto. E Claudiane que chegou agora, boa noite. Amados, a live vai ficar salva. Nós falamos hoje, o tema foi as orações que não chegam a Deus. Se você quer uma oração eficiente, assista, anote e pratique, para que as suas orações sejam sempre orações poderosas. Amém. Um beijo para todos. Boa noite. Boa noite, meu sogro. Boa noite, minha sogra. Boa noite, meus irmãos. Foi um prazer.